bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Temos aí hoje a oportunidade, nosso quinto jejum dos projetos de conquistas, uma oportunidade, o privilégio de podermos estarmos fazendo a coisa certa, fazendo um bom plantio, e depois eu falo mais sobre isso. Vamos lá. O tema da mensagem de hoje é uma vida sem opções. Uma vida sem opções. O que seria uma vida sem opções? Tem duas formas, Sem opções porque não tem opção. Ou usar o livre-arbítrio para fazer uma única opção. Uma única escolha. E aí que está o privilégio. Tem gente que não tem opção. Ou as opções que tem são escolhas erradas. Mas quando nós escolhemos fazer uma única opção, e você vai entender isso no decorrer da mensagem. Nós vamos falar de alguns personagens bíblicos que eu gostaria muito que hoje a gente vive em busca de os campeões atuais, aqueles que venceram aí fora, buscando exemplos a imitar, a seguir. Isso é um problema? Não, dependendo da escolha que você fizer. Só que tem uma coisa mais profunda do que isso. Nós precisamos... Só tem uma coisa que nos faz realmente enxergar o mundo físico e o mundo espiritual. Só a palavra. É a única coisa. Uma pessoa pode ser extremamente capaz, habilidosa, alcançar um alto posto e não permanecer lá. Eu estava falando na sexta-feira de possessão intermitente. O que é uma possessão intermitente? Nós vemos essa possessão na vida de um homem chamado Saul. O mal entrava, dominava, fazia um monte de besteira e saía. Ele tinha momentos de lucidez, reconhecia, chorava, dizia: pequei, errei, não vou fazer mais isso, e daqui a pouco estava fazendo tudo de novo, repetindo as mesmas coisas. Aí o mal vinha, tomava, ele repetia tudo novamente, aí o mal saía. E ele não tratava, ele não buscava. Qual que era o mal de Saul? Justamente a desobediência. Ele não fez do Senhor essa única opção. Ele não fez do Senhor a sua única opção. Diferente do seu sucessor, que foi Davi. Fez do Senhor uma única opção. E aí, cheio do Espírito Santo que ele já esteve, ele lutava contra o problema certo.
contra os seus problemas, os seus reais adversários. Sem o Espírito Santo e com o espírito maligno, ele lutava uma guerra interna, quando eu digo interna, contra gente que não era seus inimigos. Que é o que eu disse, marido contra esposa, esposa contra marido, pai contra filho, filho contra pai. É essa possessão intermitente. Você vê como um problema e você parte para a guerra. Existe problema fora, mas a gente trava o problema dentro. Trava a guerra dentro. E nos momentos de lucidez, ele nunca tratou. E foi o caos. Por isso que é tão importante, você olha, Saul, você olha, Judas. Qual foi a possessão de Judas? Uma possessão mental. Ele foi tomado na mente. E Judas, o fim de Judas foi o mesmo de Saul. E nunca entortou. Porque o grande erro das pessoas, e eu sempre falo sobre isso, que a pior possessão que existe é essa possessão que não se manifesta. Que toma a mente, que toma o coração da pessoa. Que a pessoa é tomada por um sentimento que ela não tem domínio. E é só a palavra que nos faz enxergar isso. Que abre os nossos olhos para isso e nos leva a combater. Você olha Sansão, por exemplo. Sansão se apaixonou por uma prostituta. Estou pregando ainda não, tá? Só estou fazendo uma introdução aqui. Se apaixonou por uma prostituta. Aquele domínio era já maligno, aquilo tudo. Aí ela foi contratada para descobrir qual era o segredo da sua força. O segredo da força dele, é a pergunta que eu fiz ontem aqui. Qual era o segredo da força de Sansão, gente? Qual que era? Cabelo? O segredo da força de Sansão estava na sua aliança com Deus. Porque o cabelo dele era só símbolo da aliança que ele tinha com Deus. Só símbolo da fidelidade. Então, e foi desde o início, né, ele tinha um voto de Nazireu. E aí, olha que coisa louca, né? A gente dá risada quando a gente vê. Quando você estuda o texto, Juízes 16, é assim, é de dar risada, é piada. Mas o pior que não é piada, a gente vê a história se repetindo hoje. Dalila vinha, dizia para ele, conte-me a força, o segredo da sua força. Enfim, fazia todo aquele showzinho dela. Aí quando ele estava dormindo, ela chamava os inimigos, os filisteus, e aí ela gritava, Sansão, os filisteus estão vindo. Saía aquele bando de homem do quarto para pegar ele, e ele, como ele não tinha falado a verdade, ele arrebentava as cordas que ele estava amarrado, e etc, e se livrava. Aí ela virava e fazia assim, ai, você me fez de boba, você está só me fazendo de boba, você não me ama nada. Aí, fala para mim a verdade. Pô, caramba, meu Deus, você acorda com os caras dentro do quarto, você acorda com os seus inimigos, seus adversários dentro, você não cai a ficha? Você não cai a ficha? E aí vai de novo. Aí a mesma história. Sansão, aos filisteus. Ele arrebenta as cordas, e aí se livra mais uma vez, e aí ela faz aquele showzinho. Você está me fazendo de bobo. Está lá, de jeito, é nojento de ver. Ela está fazendo de bobo, você não me ama, você não me ama, você não me ama. Puxa vida, meu Deus do céu. Aí, Sansão, o texto diz o seguinte, que Sansão estava já
angustiado ao ponto de morrer. Olha isso. A situação foi minando, porque o texto diz que ela foi minando ele dia após dia, ao ponto de desejar a morte. Mas que desejar a morte, rapaz? Se livra disso. É mais fácil eu desejar a morte do que tirar o problema? É mais fácil eu permitir que algo me mate todo dia do que arrancar isso da vida? Até, você vê, e Deus dando livramento, Deus dando alerta e mostrando claramente, mas quando você está cego espiritualmente, esse é lamentável, e é só a palavra que nos traz essas revelações. Até o dia que ela foi minando, e pega e conta para ele, conta para ela, e ela conta para os inimigos, e aí vai e corta o cabelo dele, ou seja, acabou a obediência a Deus, acabou a aliança com Deus. E aí o texto diz o seguinte: ele achou que ele ia se livrar como das outras vezes, mas não sabia que o Senhor já tinha se retirado dele. Olha que coisa. Ele achou que seria como das outras vezes, como muita gente acha, vai fazendo, e acha que todas as vezes vai ser a mesma coisa. Não vai. Até realmente ele achou, o Senhor já tinha se retirado, a força acabou. E tem uma colocação muito interessante no texto, que diz assim: se você cortar o cabelo assim, eu serei como qualquer outro homem. É isso que o diabo quer, que nós sejamos como qualquer outro homem, como qualquer outra mulher, como mais um no meio da multidão. E é justamente a nossa aliança, a nossa fidelidade para com Deus que nos faz diferenciados. Então, aonde eu quero chegar com tudo isso? A maior parte das pessoas aprenderam a Bíblia ou vem na igreja como religião. E essa é outra desgraça na vida das pessoas. Religião não presta para nada. Ponto. Religião não serve para nada. Sabe o que Jesus fala da religião? Jesus fala, inclusive combatendo os escribas e os fariseus, ele diz que vocês rompem mares e oceanos para converter alguém à sua religião, mas vocês os fazem 2 vezes mais pecadores, mais merecedores do inferno do que eles eram antes. Porque a religião, ela faz de uma pessoa 2 vezes mais merecedor do inferno do que antes. Então não é religião, é se viver a palavra, é se obedecer a palavra, é praticar a palavra, tá? Então é isso que a gente precisa entender. E com isso, criar maturidade. Maturidade. É igual eu sempre digo, eu fiz um alerta na quarta-feira, né? Quarta, eu não sei que dia. Eu disse, cuidado com o tipo de comentário que você faz. Diga comigo, na igreja tem o joio e tem o trigo. O joio foi plantado pelo diabo. Tem, bispo? Tem. E o trigo foi plantado pelo Senhor. Tem joio e tem trigo. Quem deve fazer a separação? Sou eu? Você acha que sou eu? Sim ou não? O que a Bíblia diz? Deixa ele lá. Os meus anjos vão fazer a separação naquele dia. Então, partindo desse princípio, vamos amadurecer e vamos parar de dizer assim, que eu disse isso, eu tenho visto ao longo dos anos se voltar contra muita gente. Quando você olha para a vida de alguém e diz assim, mas na igreja tem a pessoa lá, tem o filho do A, tem o filho do B, tem o C, tem o marido, não sei o que faz isso e aquilo. Para com isso que isso vai voltar contra você. Para, não toque ninguém. Segundo ponto, quando eu falo vai voltar contra você, volta em carga mesmo, porque você vai passar as mesmas vergonhas que você apontou. Segundo ponto, você vai atingir sua família.
Sabe o que vai acontecer? Quando você que faz comentário dos outros, porque isso é um vício, isso é uma desgraça que acompanha as pessoas. Você vê que às vezes não tem um assunto saudável, o assunto é a vida do outro. É o problema do outro. É como se a gente tivesse tempo para cuidar da vida do outro. Tivesse tempo para cuidar e resolver os problemas dos outros. A gente não tem. Cada um, você pode ajudar? Ajude. Mas cuide da sua vida. Porque você já vai dar trabalho demais, você vai ter que prestar conta da sua, você vai ter que prestar conta da sua casa, você vai ter que prestar conta da sua família. E isso, o que acontece? Quando a gente faz um comentário assim, mas tem um cara lá na igreja, ou tem um obreiro lá na igreja, teu filho está ouvindo, teu marido está ouvindo, e às vezes eles não têm maturidade. E quando você tentar fazer uma correção, ou quando isso se voltar contra a sua casa, isso vai se voltar contra você, porque vai ser usado assim, mas está cobrando de mim o quê, senhor? Tem gente lá na igreja que faz a mesma coisa. Tem gente lá, não sei o quê, que faz a mesma coisa. Tem um outro lá que você falou lá, que faz a mesma coisa, faz até pior do que eu, que é uma outra coisa abominável, né? Eu não devo olhar para a vida de ninguém. Se o outro quer ir para o inferno, o problema dele. Se o outro quer entrar num buraco, o problema dele. Vamos ser nós diferentes. Não vou o que nós queremos para a nossa vida. Eu quero o mesmo resultado do outro? Não, não quero. Eu quero um resultado diferente. Então, nós precisamos estar atentos com esse tipo de coisa, porque eu tenho visto ao longo da minha caminhada, mulheres tentar salvar marido, pais tentar salvar filhos e depois jogar no mundo, porque faltou sabedoria, faltou discernimento, faltou espiritualidade para manter o espírito dentro de casa, a santidade dentro de casa, a pureza dentro de casa. Acabou plantando uma malícia dentro que voltou ao contrário. Depois a dor, né, é sua. Vamos lá. Salmo 27, 4, diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar, diga comigo, uma coisa pediu o Senhor, e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor, todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor, e buscar sua orientação no seu templo. O homem segundo o coração de Deus, que você vai escutar falar desse homem. Tanto é que Davi foi um homem, não foi perfeito, mas um homem que agradou a Deus de tal maneira que Jesus é chamado de Jesus, filho de Davi. Olha que lindo isso. Jesus, filho de Davi. Tem exemplos para a gente imitar, tem exemplos para a gente seguir. E por que a palavra precisa entrar com muita profundidade? Porque a única forma de você se defender, Saul era rei, certo? Subiu ao mais alto posto, ao mais alto nível, e o diabo entrou na vida dele, destruiu a vida dele. Quem estava aqui a semana passada? Quem me ouviu dar aquele exemplo do sofá? Demônio sentado no sofá. Literalmente, demônio sentado no sofá. Não, bicho, na minha casa não. Eu falei, você quer fazer o teste na sua casa? O mal se revela nas trevas. Apaga a sua luz e faz uma oração repreendendo o mal de lá. Você vai descobrir a causa das brigas, você vai descobrir a causa da opressão, você vai descobrir o medo, você vai descobrir o que está lá, e por onde entra essa influência. Por onde entra? Porque muitas pessoas dizem assim, mas tem um monte de coisa aí que é normal. Esse é o problema. Esse é o problema. Você achar que é normal o que não é normal. E tratar como normal o que não pode ser tratado como normal. Isso acontece. Tudo bem, então fique à vontade. Vai continuar acontecendo, porque você acha que é assim.
Acontece. E o que precisa entrar, as nossas guerras é externa e não interna. Nós temos muitas batalhas externas, não é interna. Nossa guerra não é interna. Saul, quando o Espírito de Deus estava, vai para o capítulo 11 de 1 Samuel, que você vai ver o Espírito de Deus entrar na vida dele, ele reagir furiosamente contra o problema e vencer. O Espírito saiu furiosamente contra Davi. Virou uma guerra interna. Ele começou a perseguir e travar guerras internas quando o problema era externo. Espírito Santo na vida dele, ele furioso, lutando contra o problema. Adversário. Sem o Espírito de Deus, lutando contra a casa dele. Contra quem fazia parte do seu reino. Uma única coisa que peço ao Senhor. O meu desejo é morar na casa do Senhor todos os dias de minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Essa na tradução NVT. Davi, olha que coisa incrível. Vamos pensar aqui comigo, tá? Pensa aqui comigo. Riquíssimo, você vai para a 1 Crônica, você vê o tamanho da fortuna dele, uma parte da fortuna dele. Toneladas de ouro que ele estava ofertando para o templo. Agora, se ele estava ofertando tudo aquilo, imagina quanto que ele tem. Nós estamos falando de toneladas. Ouro, prata, pedras preciosas. Então ele diz, eu da minha própria riqueza, voluntariamente oferto para a casa do meu Senhor. Agora imagine o quanto tinha, né? Um cara que tinha um exército poderoso, tinha um reino poderoso, na sua época. Então a gente podia pensar assim, meu Deus, esse cara tem tanta coisa para cuidar, tem tanta coisa para pensar, mas qual era o seu maior desejo, seu maior objetivo, seu maior propósito? Aqui revela. O Salmo 27 revela isso. Qual era a sua prioridade? Vamos lá. Salmo 27 diz assim, ó, que é a sequência do que nós estamos falando. Diga comigo, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei temor? Ele não está dizendo, eu sou o bicho, eu sou o poderoso, eu tenho um grande exército, eu tenho habilidades incríveis. Não, ele não está dizendo. Ele está dizendo, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação, de quem terei medo? Diga comigo, o Senhor é o meu forte refúgio. De quem terei medo? Quer dizer, quando eu tenho que me refugiar, eu refugio nele. Não me refugio na minha fortaleza. Me refugio nele. Tem uma lição para nós aqui. Tem uma lição importante para nós. Porque nós vamos precisar disso a cada dia mais. Você sabe que nós estamos num período chamado o princípio das dores. Nós estamos num período chamado o princípio das dores. Dores maiores virão. Você sabe que a pandemia foi só um ensaio. Um ensaio para o que está por vir. São testes. Simplesmente uma preparação. Uma pavimentação, testes que estão sendo feitos. Se tudo acontecer, por isso que nós precisamos estar em Deus, gente. Se tudo acontecer como vem as previsões, 2023 o caos se estabelece. Não estou falando da volta de Jesus, não, mas nós estamos no princípio de duas dores que vão se agravar. Quando você vê sobre pragas e pestes, aí tem, essa é de ordem pequena, foi propagado algo de ordem pequena, letalidade pequena e matou muitos. Causou um rombo aí na economia mundial, é pequena, mas algo maior está por vir, e todo mundo está falando sobre isso aí. Você acha que essas grandes potências, que hoje, já, por exemplo, em países como Estados Unidos, Austrália e tantos outros de primeiro mundo, esse investimento monstruoso que eles têm feito nos bunkers, que tem condições de abrigar, tem bunkers que têm condições de abrigar até cerca de 20 mil pessoas, para passar até 10 anos, como se esse povo achasse que pudesse escapar da palavra?
Como se achasse que pudesse, que tem onde se esconder, né? Ao invés de se preocupar com a sua salvação, de fazer as coisas corretas. Mas, enfim, aí a gente sabe que não se trata só disso, se trata de algo, de um plano maior, né? Maligno, diabólico. Então, quanto mais a gente entender que só existe uma única opção, nós estamos falando de uma única opção, que é Deus. Quando nós falamos de alguém, que às vezes a gente fala assim, eu tenho falado muito sobre isso, tá? Respeitando o limite de cada um, respeitando o tempo de cada um. Mas quando a gente diz assim, eu não tenho tempo, desculpa que essa desculpa não vai colar para Deus. Essa não é a minha prioridade, essa é a palavra que a gente deveria dizer. Essa deveria ser a palavra. Eu disse uma coisa nessa sexta-feira, violenta demais. Mas, assim, Deus nunca tinha colocado isso no meu coração. Mas nessa sexta-feira Deus colocou algo assim, profundo demais, com base na quarta. Eu ainda estava dizendo com quem estava aqui comigo, você está achando que o alvo do diabo é sua casa? Você está achando que o alvo do diabo é o seu casamento? Você está achando que o alvo do diabo é essa pessoa que te persegue e fica criando situações para encher o teu coração de mágoa, de ódio, de rancor, de amargura? Você está achando que o alvo do diabo é simplesmente isso? É mais profundo que isso aí, é só a minhoquinha da ponta do anzol. Isso é só isquinha para te pegar. O que ele está trabalhando todos os dias? Que ele estava comigo aí as semanas anteriores. Está lá Apocalipse 20, e abriram-se os livros, vi mortos de todos os tempos, e abriram-se os livros e o livro da vida, e os homens foram julgados segundo o que estava escrito nos livros. Então qual que é o propósito do diabo? Todo dia fazer com que o seu registro, todo dia feche no negativo. Todo dia seja lançado lá obras erradas, sentimentos errados. Todos os dias você está cheio de mágoa, cheio de ódio, cheio de rancor, cheio de raiz de amargura. Uma escolha errada atrás da outra, pensamento errado, sentimento errado. Porque tem o livro dos Atos dos Homens, tem o livro da consciência. O livro da consciência está sendo tudo registrado certinho, cada coisa. O livro do Evangelho, como o Evangelho tem sido pregado, como a palavra tem sido ensinada, como nós estamos sendo alertados. Então nós seremos julgados pela palavra. Então essas coisinhas que a gente acha importante, só isquinha. O alvo dele não é tua casa, não é teu casamento, não é teu filho, é a tua salvação, é a salvação da tua família. Esse é o alvo principal. Essas outras coisas são só distrações, situaçõezinhas para roubar o teu foco, para amargurar você, para contaminar o seu interior, para te distrair com tantas outras coisas. Inclusive, deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Excesso de trabalho, nossa, eu não consigo parar. Então para, porque o Senhor está convidando. E muita gente está lá no banquete da ceia, na parábola da ceia, todo mundo, o Senhor convidando, e eu não posso porque eu comprei uma junta de boi, eu não posso porque eu casei, eu não posso, e o Senhor está dizendo assim, desculpas. Cada um foi dando desculpas, cada um, desculpas. Então agora, nenhum dos meus convidados entrará. Vai buscar os sofridos, vai buscar os mancos, os coxos, os aleijados, vai buscar quem precisa, porque esses não precisam. Esse é o problema. A gente vai sendo distraído, e Davi mostra foco. Davi mostra o tempo inteiro lucidez. Davi mostra, não é o meu reino, não é a riqueza que eu possuo, não é o meu exército. Quando os homens maus avançaram contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos, meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, diga comigo, meu coração não temerá. Ainda que declare a guerra contra mim, mesmo assim estarei confiante. Por quê? Por causa do Senhor. Por quê? Ele estava buscando no Senhor. No Senhor. Deixa eu dizer uma coisa importante a você.
Está lá, Saul, rei poderoso. Era o reino era, o de Davi era de Saul. A bênção de Deus saiu, um demônio entrou, acabou. O que ele pôde fazer? Está lá, está lá. O mal entrou e passou a atormentar. Perdeu sua capacidade de governo, só tinha tempo para besteira. Moveu o exército inteiro para perseguir Davi, quando tinha adversários para lutar. Até chegar o dia que o diabo tragou a vida dele. É isso que nós precisamos entender, não importa quanto você suba. Só tem um lugar seguro para você. Não importa quanto você cresça. Não importa. Só existe um lugar seguro. Só tem uma opção para nós. Uma coisa pedi ao Senhor e a procuro. Uma coisa pedi e a procuro. Não só pedi. Estou procurando isso. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação. Diga comigo, e buscar sua orientação no seu templo. Por quê? Eu preciso da orientação, da direção, de alguém que enxerga além, de alguém que vê o futuro, não vê só hoje, de alguém que tem informações que eu não tenho. Pois no dia da adversidade, Ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre uma rocha, que é Jesus. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, e em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Ouve a minha voz quando clamo, ó Senhor, tem misericórdia de mim e me responde. A teu respeito, diga comigo, a teu respeito, diz o meu coração, busque a minha face. Diga comigo, a tua face, Senhor, buscarei. Você vê, a teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, e a tua face buscarei, Senhor. Não é só a mão de Deus não, viu? A face de Deus. Não esconda de mim a tua face, não retires de mim, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu ajudador. Não me desampares, nem me abandones, ó Deus, meu Salvador. Ainda que me abandone pai e mãe, o Senhor me acolherá. Ensina-me o teu caminho, Senhor. Conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Diga comigo, conduze-me por uma vereda segura, por causa dos meus inimigos. Não me entregues aos caprichos dos meus adversários, pois testemunhas falsas se levantam contra mim, respiram violência. Apesar disso, esta certeza eu tenho: viverei até ver a bondade do Senhor na terra. Pereceria sem dúvida, ele diz na Almeida, sem dúvida, diga comigo, pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, seja forte, coragem, espere no Senhor. Esse salmo revela o coração de Davi. Aonde estava o seu coração? Qual era a sua prioridade? Olha o que ele diz no 63, diga, o teu amor é melhor do que a vida. Olha o quanto amava a Deus. Teu amor é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão.
Nós precisamos aprender com os vencedores, de verdade, com um vencedor de verdade, com quem agradou a Deus. Diz assim no Salmo 7,42, a Escritura não diz que o Cristo virá da descendência, diga comigo, da descendência de Davi? Da cidade de Belém, onde viveu Davi? Jesus, filho de Davi. Você vê que Jesus foi chamado como filho de Davi, descendente de Davi, um homem que agradou a Deus de forma linda. Quando a Bíblia fala em Atos 15:16, diz assim, depois disso voltarei e reconstruirei, diga comigo, a tenda caída de Davi, reedificarei suas ruínas e a restaurarei. Nós pregamos sobre isso há um tempo atrás. Deus falando que tinha saudades da tenda de Davi. Ele não tinha saudade do templo de Salomão, do templo dos grandes sacrifícios. Ele tinha saudade da tenda de Davi. Sabe por quê? Sabe como que era a adoração na tenda de Davi? Enquanto no passado, no tempo de Moisés, no templo de Salomão e etc., se fazia inúmeros sacrifícios de animais, Davi estabeleceu na tenda, chamada tenda de Davi, adoração, louvor, adoração pessoal, 24 horas. Colocou sacerdotes e levitas que adorassem o Senhor 24 horas. Era uma adoração espontânea, era uma adoração íntima, pessoal. E o Senhor fala que saudade, do templo. Eu vou restaurar essa tenda, essa comunhão que eu quero. O que acontece conosco? Vamos lá, vamos voltar aqui. Nós precisamos, você sabe que eu falei muito sobre isso essa semana. Diga comigo, o pai da mentira é o diabo. Quem mente se faz seu filho. O pai da mentira é o diabo. E você sabe que você precisa cuidado, porque muitas pessoas vivem para mentir. E vive uma vida mentirosa. E essa vida mentirosa tem um problema sério, tem um problema muito sério, porque a maior parte das pessoas estão mentindo para si, simplesmente para si. Porque eu posso falar algo para você, mas que não é verdade. Eu posso fingir que eu sou espiritual e eu não sou. Eu posso fingir que eu sou correto e eu não sou. Eu posso fingir que eu vivo um casamento realmente ajustado e eu não vivo. Eu posso pousar para foto, postar nas redes sociais, mas não é verdadeiro. Eu te convenço que é, mas você acha que eu estou mentindo para quem? Estou mentindo para mim, estou enganando a mim, estou me conformando com um estilo de vida miserável, reprovável, e que o resultado vai falar. Minha boca pode falar algo, minha boca pode mentir, mas o resultado não vai mentir não. Viu? O resultado não vai mentir. Ele vai aparecer. Mais dia, menos dia, ele vai aparecer. A gente pode mentir. Então, o mundo hoje acostumou viver de mentira, mas isso não pode acontecer na vida de cristão. O mundo hoje, você vê que as pessoas vivem uma farsa. As pessoas estão aí vendendo uma imagem nas redes sociais para serem aprovadas, aceitas. Você vê que tem pessoas que postam nas redes sociais imagens lindas, vai lá para o seu Instagram, posta foto linda, que é feliz, que tem um casamento ajustado, que tem uma vida realizada, quando na verdade é uma mentira, porque se botasse força para viver e não para mostrar, estaria realmente vivendo, mas é mais fácil a gente tentar mostrar, pelas redes sociais que é.
Então, parece que eu tenho uma família ajustada, mas está totalmente desajustada. Por quê? Porque eu preciso, é muito mais fácil a gente mentir do que pagar o preço para fazer. Por quê? Para pagar o preço para fazer e ajustar e construir uma vida verdadeira, requer dedicação, requer comprometimento, requer empenho. Mas é mais fácil a gente lançar mão da mentira, é mais rápido, é mais fácil. Aparentemente é mais fácil. É mais fácil eu tentar mostrar para os outros que eu sou próspero, sou bem sucedido, do que lutar para ser próspero e ser bem sucedido. Mas então eu vou postar uma foto, vou postar uma imagem e quero que todo mundo veja que eu sou bem sucedido, mas eu não sou bem sucedido. Eu estou me arrastando, eu estou vivendo uma mentira, e eu estou alimentando uma mentira que eu não sei até quando eu vou dar conta de arrastar essa mentira. Eu posso fingir que eu sou super ocupado, mas eu não sou super ocupado. Eu tenho tempo, eu consigo administrar as coisas para me dedicar mais a Deus, mas até quando eu vou conseguir sustentar esse engano, essa mentira? E aí eu estou tentando me convencer de algo que eu sei que é mentira. Eu estou passando uma imagem que é uma mentira. Muita gente se acostumando, quando deveria realmente dizer: não, chega, eu quero viver uma vida real, uma vida verdadeira. Eu não quero ser filho do diabo, que é o pai da mentira. Se tiver que pagar o preço, vamos pagar. Vamos fazer o que precisa ser feito. Não adianta reclamar da vida. É o que eu estou dizendo, sua boca pode falar, mas os resultados não vão mentir. Eles vão aparecer. E a gente sabe que a Bíblia diz: não se engane e não se deixe enganar. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então a gente se acostumou. A gente se acostumou a contar mentira. Agora de manhã eu estava dizendo para algumas pessoas no culto anterior. Você sabe uma coisa que eu quero combater cada vez mais? Às vezes, eu estava dizendo essa semana, até porque eu tive com um grupo de pessoas, eu estive trabalhando com um grupo de pessoas, e tem uma frase que eu usei muito, e eu gostaria que você aprendesse essa frase e começasse a praticar essa frase em casa. Em casa, tá bom? Eu estava com um grupo de pessoas e eu tentando identificar os problemas e de onde vem a raiz dos problemas dessas pessoas. E a gente sabe que a raiz de todos os problemas é a matriz. Tudo começa em casa. Tudo. A gente vem... quem foi vítima vai formando outras vítimas. É vítima de vítima e vítima de vítima. E aí, qual que é o seu trauma? Qual que é o seu medo? O que está dentro de você? Qual que é a sua dificuldade? Aí teve gente que diz assim para mim: eu tenho muito medo de falar em público, eu tenho medo de falar com autoridade. Teve uma pessoa que falou assim: eu tenho medo de falar com autoridade, eu morro de medo de falar com autoridade. Por exemplo, para falar com o senhor, para mim era um problema. Por que esse medo de falar com autoridade? Acredito eu que isso veio da minha criação, porque meu pai, todas as vezes que eu ia tentar falar alguma coisa, meu pai me barrava e falava assim: você não sabe de nada, você não sabe de nada, você não sabe de nada, você não sabe de nada. E começou a barrar, e ela começou a ter medo desse tipo de colocação. Então, aí a pergunta que eu fiz para muitos, que eu gostaria que você fizesse, ao invés da gente muitas vezes só ficar criticando, cobrando, marido e esposa, pais, quando eu falo pais é pai e mãe, patrão, e assim vai. A pergunta que eu fiz para algumas pessoas: o que eu posso fazer para te ajudar? Simples. Teve gente que disse isso para mim: só isso que o senhor está fazendo, o senhor está me ajudando demais. Porque o senhor está me ajudando a ver, enxergar. Outros não souberam, falaram: eu não sei.
Eu não sei o que o Senhor pode fazer para me ajudar. Mas já foi um ponto de partida. Mas aonde eu quero chegar? Que esse não é o ponto, não. Esse não é o ponto. Eu tive experiências lindas. Lindas. Então, uma pessoa disse assim, é uma pessoa insegura, medo. Eu sempre ouvi a frase que você não é capaz, você não dá conta, para de ser uma sonhadora, se conforme com a sua vida, para de ser uma sonhadora. E às vezes eu olhava para vocês e eu achava que tudo era muito certinho, tudo era muito perfeito e já vinha pronto. Até eu me aproximar de vocês. E quando eu me aproximei de vocês, eu descobri que nada vem pronto. Que é isso que está acontecendo aqui. É um trabalhar contínuo. É um trabalhar contínuo, e aí caiu a minha ficha. Então caiu a minha ficha e eu comecei a dizer para mim que eu não sou vítima. Que eu não sou vítima, que eu posso ser diferente, eu posso viver uma vida diferente, eu posso ser como qualquer um, e isso entrou dentro de mim, e falou com muita propriedade daquilo dela, da pessoa. Você via que realmente tinha entrado porque ela fala com propriedade dela, se conhece, de alguém que se conheceu, que a maior parte das pessoas não se conhece, a maior parte não se conhece. É orgulho, é ego. Para todos que eu perguntei se é orgulhoso, um ou outro fala que é. É orgulhoso, é cheio de ego. Por que você tem tanta preocupação com a imagem? Com o que os outros vão pensar? Essa é a pior desgraça da vida. Sabe uma desgraça que tem que ser banida, uma hipocrisia que tem que ser banida? Vocês sentam na mesa de um restaurante, está todo mundo bonitinho rindo, virou as costas, o pau tora. Tá no carro, o pau vem torando, senta no lugar, está todo mundo bonitinho, todo mundo unido, amor, não, vamos fazer de verdade, vamos viver uma vida real, vamos viver uma vida verdadeira, sem hipocrisias, sem mentira, sem olhar para a vida do outro, olha para a sua. O problema do outro não é seu, a vida do outro não é seu problema. Se tem uma coisa que, se você me perguntar assim, bispo, o que o senhor acha que é um ponto forte na sua vida, que antes de querer que você veja alguma coisa, eu realmente... sabe onde está a minha primeira igreja? Sabe onde está a minha primeira igreja? Na minha casa. Sabe quem é a minha primeira ovelha? A minha esposa e os meus filhos. Entendeu? Sabe as primeiras... Agora, eu tenho um genro. Imagine você, meu genro vem de outro lar, vem de outra criação. Vem de outra criação, completamente diferente. Se o meu genro ver alguma coisa incompatível, isso vai pesar sobre ele. É verdade ou não é? O senhor, mas não é bem assim, mas não sei o quê. Daqui a pouco meu genro está sendo uma réplica não sei de quem. Está tratando a minha filha porque eu não sou exemplo para ele. A primeira imagem não é com os outros. O que os outros podem fazer por você? E que mérito tem você passar de vencedor, vitorioso, ter uma foto bonita, ter um retrato bonito no Instagram, tem uma série de coisas aí que você vende para os outros, mas não é verdade. Que mérito tem nisso? Tem mérito nisso? É esse tipo de vida que você quer? Aí talvez muita gente vai dizer assim, mas essa é a realidade. Isso aí que o senhor está falando, é uma utopia, isso não existe. Não sei, talvez isso na sua cabeça, na sua casa. Talvez na sua cabeça. E começa assim, mesmo antes que eu não tinha a maturidade. Eu venho de um lar assim.
mas decidi muito cedo que o meu não seria assim. Não seria. O meu seria diferente. E sempre disse para minha esposa, e não é responsabilidade minha, né? Não é mérito meu nem dela. Não é só meu e nem só dela. Mas o que nós tivermos que fazer para ajustar, vamos ajustar. O que nós tivermos que fazer para acertar, vamos acertar. O que nós tivermos que fazer, nós vamos fazer, mas nós não vamos viver de imagem. Certo? Se eu estou errado, eu estou errado. Não tenho problema nenhum em dizer. Se ela está errada, está errada. Não tem problema nenhum. Por quê? Nós temos filhos. Eu preciso da sujeição desses filhos. Entendeu? Eu preciso da sujeição desses filhos. Eu preciso ser exemplo. Eu sou forma. Eu sou matriz. Você sabe que o problema, se eu buscar aqui para você, qual é o teu problema? De onde nasceu os teus problemas? Nasceu na tua casa, na tua criação. Na matriz. Na matriz. Aí você vai falar assim, meu pai era rude, meu pai era adulto, meu pai bebia, minha mãe era descontrolada, minha mãe, eu nunca ouvi um elogio da minha mãe, apanhei, até não querer mais, minha mãe não conversava com a gente, não tinha diálogo em casa. Mas aí você vai para a tua mãe, vai para a mãe da tua mãe para você ver. Vai para o pai do teu pai para você ver. Você vai ver que já vem uma sucessão de vítimas. Só que você não precisa ser. E você não precisa fazer mais uma. Os seus filhos não precisam ser. A sua história não precisa ser. Esse negócio de orgulho, põe isso no lixo. Esse negócio de ego, põe isso no lixo. Esse negócio de ter a necessidade de mostrar para os outros, põe isso no lixo. Porque mais importante, se você viver, as pessoas verão. Mas por que eu vou querer mostrar? Só que em casa eu estou me matando, eu estou me torturando, estou amargo, estou infeliz. O diabo está brincando com a mente de cada um. Possessão intermitente. Não se ofenda comigo. Muitas pessoas, pode ver, eu vou te dar o diagnóstico. Pode ver, errei, eu sei que eu tenho errado, eu sei que eu errei, eu sei. Daqui a pouco está fazendo tudo de novo. Quantos conhecem gente assim? Levanta a mão, por favor. Só não precisa fazer assim. Possessão intermitente. Influência maligna. Oscilação de humor. Saúl dizia, oh meu filho, Deus te abençoe, você é melhor do que eu, agora eu sei que o teu reino vai. Daqui a pouco estava tudo de novo. Daqui a pouco estava endemoniado, já pegando uma lança, cravando, mandando, querendo matar. Possessão intermitente. Só que pior do que isso, é todos os dias ele fazer você fechar com o saldo negativo. Todos os dias está lá o seu livro caixa. Livro da consciência, porque você tem consciência. Você tem consciência. Todo mundo sabe o que é errado e o que é certo. O livro dos Atos. Está lá. Abriram-se os livros. Apocalipse 20, 12. Abriram-se os livros. A palavra está sendo pregada. Não paga o mal com o mal, paga o mal com o bem. Mas por que não deixa a gente pagar o mal com o bem? Orgulho. Ego. Entendeu? Mas a gente diz que somos pessoas boas. Eu tenho um coração que não cabe no peito. Eu arranco do meu corpo, se preciso for. Está cheio de gente que arranca do corpo, arranca da cueca, arranca de tudo e vai para o inferno. Vai para o inferno, você sabe disso. Porque também, aliás, né, tem que ver a sinceridade disso também, né? Tem que ver a sinceridade, porque você pode fazer o bem, mas com que intenção e motivação você está fazendo? Tem coisas que não tem recompensa nenhuma, porque a intenção e a motivação não é a correta. Tem algo por trás, eu quero ser visto como algo bom, eu quero ser visto como algo que faz caridade, que se preocupa com o próximo,
Mas na verdade... E vem cá, deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Vamos pensar. Bispo, está falando sobre família? É a base, talvez. Estou falando de modo geral. Mas aqueles que não cuidam dos domésticos da fé é pior do que o incrédulo e negou a sua fé. Olha como é sério. Olha como é sério. O diabo trabalha para fazer da mulher inimiga do marido inimigo da esposa. Pai inimigo de filho e filho inimigo de pai. Irmãos. E vai virando uma desgraça. Vivendo o inferno, a guerra fora é tão grande. E aí, internamente, como é que vai vencer? Ah, bispo, mas isso não é culpa minha, é culpa de ambos. Quando um não quer, dois não briga. É enterrar, é sepultar o velho homem, a natureza, o orgulho. Ser humilde. Eu sempre disse para vocês, quem me acompanha sabe que eu nunca disse para minha esposa assim, ó, em nenhum momento. Eu disse, some da minha vida. Ah, não está satisfeita? Minha filha, pega tuas trouxas e vai embora. Nunca disse isso para ela, sabe por quê? Porque o meu orgulho não vai fazer isso comigo. Porque não é o que eu quero. Não é o que eu quis. Porque eu estou cheio de pessoas que ficou, some da minha vida. Ah, estou um pouco me importando com você. Some, desapareça. Quando desaparece, aí chora, sofre. Né? De vez em quando você tem que dizer assim, bispo, eu tive uma briga, eu mandei ele embora, ele foi. Agora mesmo não quer voltar, está com outra. Eu falei, mas o que você fez? Mandei embora. Eu falei, mas era o que você queria? Não. Eu falei, para que você mandou? Por isso que a Bíblia fala, cuidado, cuidado, a língua mata. Você vai comer do fruto dela. Cada palavra ociosa que sai da sua boca, você vai dar conta dela. Cada palavra. Antes do amanhecer, eu me levanto e suplico o teu socorro. Inclusive amanhã, antes do amanhecer, você vai levantar cedo, vai para a live comigo. Quem vai? Quem vai? Preciso que aumente a mão aí. Não troca privilégio por prazer. Não troca. Você pode dormir 1 hora, 2 horas a mais. Mas esse vai ser um prazer que você vai ter? Vai. Mas e o privilégio de ser abençoado? E o privilégio da bênção de Deus sobre a tua vida? E o privilégio de estar na presença do Senhor? Como daqui a pouco nós temos o jejum. Você pode trocar o privilégio de fazer um jejum que vai te levar para um outro nível, ou pelo privilégio de fazer como Isaú, trocar por um prato de comida. E perdeu a bênção da primogenitura. Antes do amanhecer, me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra depositei minha esperança. Diga comigo, na tua palavra depositei minha esperança. Você vê, na tua palavra depois, não é no meu exército, não é no meu tesouro, não é na minha riqueza, não é no patrimônio que eu tenho, na tua palavra depositei a minha esperança. Fico acordado, diga comigo, fico acordado nas vigílias da noite, para meditar nas tuas promessas. 7 vezes por dia eu te louvo por causa das tuas justas ordenanças. Você vê que é alguém que ama a Deus. Se você pegar crônicas aí, você vai ver esse cara, não é essa riqueza medíocre que a gente vê hoje, que uma pessoa conquista um pouquinho e não tem tempo para mais nada. Isso é medíocre. Nós estamos falando de toneladas e toneladas e toneladas de ouro. Nós estamos falando de alguém, rei, meu filho. Se você pensar, você fala assim, mas rapaz, o cara não tem tempo, nem precisa. Nem precisa. Mas amor por Deus, relacionamento com Deus.
isso que satisfaz. Eu não sei quanto de dinheiro você tem ou quanto você quer ter, mas você pode encher. Vai ficar um buraco ainda aí dentro. Porque nenhuma riqueza é do tamanho de Deus. E nada pode ocupar o lugar de Deus na tua vida. Nada. Nada. A bênção, o prazer, a graça do Senhor sobre a tua vida. E também dinheiro nenhum pode comprar as verdadeiras riquezas. Como o verdadeiro amor, uma família verdadeira, sabe? Uma família estruturada. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Eu vi alguém ontem eu vi alguém falando assim, com muito dinheiro, dizendo assim: depois que eu fiquei rico, eu não fiquei mais feliz. Falando ontem, não fiquei mais feliz. E às vezes eu sinto falta de coisas simples. Porque como se acumula demais as responsabilidades, né? Então a pessoa já não tem mais descanso mental, nem paz com pessoas. Os que amam a tua lei desfrutam paz. E você vê que é tudo, nós estamos falando aqui, parece contraditório, né? Fala assim, mas você está falando contra o rico? Não, eu estou falando de alguém extremamente rico, mas qual era a prioridade? Agora estou falando de rico de verdade. Não estou falando de gente que parece rico, não. Falando de rico de verdade. Os que amam a tua lei desfrutam paz. Diga comigo, e nada há que os faça tropeçar. Olha isso. Nada que os faça tropeçar. Aguardo a tua salvação, Senhor, e pratico os teus mandamentos. Obedeço os teus testemunhos, amo-os infinitamente. Paulo diz assim também: Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, o qual foi prometido por ele de antemão, por meio dos seus profetas nas escrituras sagradas, acerca de seu filho, que como homem, diga comigo, era descendente de Davi. Você vê que Paulo falando de Jesus como descendente de Davi, trazendo novamente Davi como exemplo. Vamos lá, pode passar. Todos os santos, Filipenses 4:22, todos os santos enviam saudações, especialmente os que estão no palácio de César. Lembrem-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até preso como criminoso. Diga comigo, pelo qual sofro. Você vê, olha o amor desse homem pelo evangelho. Pelo qual sofro e até preso como criminoso, não sendo criminoso. Diga comigo, contudo a palavra de Deus não está presa. Você vê, tem gente que escreve, né, e fala que é bonito, é louvável, né? Aquela frase de... O presidente africano lá, o Mandela. A frase de Mandela, que é muito famosa, está sendo, né, citada por muitos, que Mandela, como ele tinha um comportamento completamente, um otimismo muito grande, ali no meio dos demais detentos, né, dos demais presos, então foram questionar ele, né, por que ele sempre tão bem-humorado, tão para frente, com boas expectativas e tal, e ele falou mais ou menos semelhante, né? Ele disse que o seu corpo estava preso, mas a sua mente não. Então ele era livre para pensar, livre para
né? Sua mente era livre. E aqui Paulo diz, né, que ele estava preso, mas o evangelho não. O evangelho estava solto. E o problema de uma pessoa que o evangelho está dentro dele de verdade, que você pode tentar fazer o que você quiser com ele. Paulo virou um problema. Eles prendiam Paulo para impedir que Paulo pregasse o evangelho. Ele evangelizava a cadeia inteira. Eles prendiam, levavam ele para o palácio, ele evangelizava o solto do palácio. Volta o cara para a cadeia de novo, ele evangeliza o presídio. Não tinha jeito, ninguém podia reter a palavra, né? Onde prendia não tinha, a palavra não tem como ser aprisionada. Por isso tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Todavia, diga comigo, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo. Diga comigo, se tão somente puder terminar a corrida e contemplar o ministério que o Senhor Jesus me confiou e de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Você sabe que todos nós, não é só eu não, todos vocês que receberam o Evangelho têm uma missão. Todos têm a missão de compartilhar o Evangelho. Por isso que você não pode ser só ouvinte. Todos têm essa responsabilidade de compartilhar o Evangelho de Cristo. Quem não estava aqui a semana passada, levanta a mão, por favor. Nós falamos uma coisa muito séria a semana passada, que muitos de vocês ouviram já a seguinte colocação. Muitos dizem assim como justificativa: essa história de Jesus vai voltar, essa história de arrebatamento, essa história de Jesus vai voltar, isso aí meus avós ouviam, meus bisavós ouviam, meus tataravós ouviam, os antigos ouviam isso e Jesus nunca voltou. E a Bíblia fala sobre isso, né? Não confunda as coisas, porque para te assustar, realmente causar temor no seu coração, só faz 2 dias que ele passou pela cruz. Para ele só faz 2 dias. Viu? 1000 anos é como um dia para o Senhor. Esses 2000 anos que a gente fala assim, eles ouviam. Não, o que é uma eternidade, o tempo só conta na terra. Não tem tempo no céu. O céu é eternidade. Então, ele veio ontem e ontem. E quando ele fala, em breve venho, é porque o tempo para ele realmente, imagine, se 2000 anos passou como ontem e ontem para ele, faz 2 dias só que ele passou por aqui, o que é eterno para nós são minutos, horas para ele. Amém? Volta aí, por favor. Vou fazer algumas perguntas para você. Nós temos vivido para quê? Quando você fala de propósito de vida, tem vivido para quê? Para quem? Qual a coisa mais importante na sua vida? Qual o seu foco? Qual o seu maior foco? O que toma o seu coração? Tem se rendido ao quê ou a quê? Pense nisso. A gente tem que viver por um propósito maior. E com um propósito maior. Nunca podemos nos esquecer que nós estamos de passagem por aqui. Lucas 10 diz assim: Jesus e seus discípulos seguiram viagem e chegaram a um povoado, onde uma mulher chamada Marta os recebeu em sua casa. Sua irmã Maria sentou-se
aos pés de Jesus e o ouvia o que ele ensinava. Marta, porém, diga comigo, estava ocupada com seus muitos afazeres. Foi a Jesus e disse: Senhor, não o incomoda que minha irmã fique aí sentada enquanto eu faço todo o trabalho? Diga-lhe que venha me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com todos esses detalhes. Diga comigo, apenas uma coisa é necessária. Quanto a Maria, diga comigo, ela fez a escolha certa. E ninguém tomará isso dela. O que Maria estava fazendo? Estava sentada aos pés de Jesus, se dedicando ao que era importante, ouvir a sua palavra. E Marta, ansiosa com os afazeres. E Jesus deixou claro, a escolha de Maria foi correta. Ninguém pode tirar isso dela. Ninguém vai poder arrancar. É a única coisa que pode nos sustentar, você vê? O resto tudo pode ser tirado de você, mas quando a palavra entrou dentro de você, ninguém pode tirar isso de dentro de você. E o Senhor deixou claro isso. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus. Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, 1 ano de trabalho braçal de um trabalhador, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. A casa encheu-se da fragrância do perfume. Mas um de seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido? O dinheiro dado aos pobres seria 300 denários. Ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Diga comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Jesus não se colocou como pobre. Os pobres vocês sempre terão, mas a mim nem sempre vocês terão. E você vê que Judas, ele recriminou a atitude de Maria, por mais uma vez Maria dar o que estava dentro dela. Mais uma vez, além de priorizar o Senhor com seu tempo, ela deu daquilo que muitos achou um absurdo, porque era 1 ano de trabalho braçal, aquele perfume representava, ela ofertou ao Senhor, derramando sobre o Senhor aquele perfume. Muitos achou, por que não dá aos pobres? Né? Que muitos que fazem isso também não dá nem ao pobre, rouba a Deus e rouba o pobre também, faz nem uma coisa nem outra, né? Então, mas era o espírito de Judas, que já era uma mentalidade. Para quem não sabe, Jesus deixou claro que Judas estava já sob a influência do diabo. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam afastando
dos judeus e crendo em Jesus. Você vê o que a religião faz, né? Religião é realmente um problema sério, um caos, uma desgraça na vida do ser humano. Você vê que Jesus ressuscitou Lázaro, as pessoas ficaram impactadas, eles queriam matar Lázaro, por conta que a ressurreição de Lázaro ter sido ressuscitado, trazia seguidores para Jesus. E eles não queriam perder seus seguidores, então vamos matar esse cara, vamos matar Lázaro. Você vê o que é religião. Religião não tem limites para a destruição do ser humano e para causar maldade, mas por isso que eu volto a dizer, tá? Volto a dizer, religião não serve para nada. Nada. Ô bispo, nós não somos crente porque cremos na palavra. Crente, o diabo também é. Sabe disso, né? A Bíblia diz isso. Ele tem fé dos demônios. Tem a fé dos demônios, a Bíblia diz. Então, agora, qual que é o grande diferencial? Por isso que Jesus disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverdes em vós. É a palavra, o quanto a palavra está na minha vida. O quanto eu sou imitador de Cristo. O quanto eu sou, quanto o Espírito de Davi está na minha vida. O quanto do Espírito de Maria está na minha vida. De Paulo, que eu não me importo mais comigo mesmo. Que eu cumpra, desde que eu cumpra o meu propósito. Cada um estava buscando seus interesses. Vamos lá. João 9, 25, 34 diz assim: ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa sei, é que eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram: o que fez ele a você? Como abriu os seus olhos? Ele respondeu: eu já disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulo dele? Então eles os insultaram e disseram: discípulo dele? É você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou com Moisés, mas quanto a esse, nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu: ora, isso é extraordinário. Vocês não sabem de onde ele vem. Contudo, ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve o homem que, diga comigo, que o teme e pratica a sua vontade. Você vê outra coisa, né? Jesus curou um cego de nascença, nunca um cego de nascença tinha sido curado. O cego está ali, aí os religiosos vai e faz uma verdadeira inquisição, né? Vai e levanta uma CPI para poder investigar o cego e saber o que aconteceu com o cego. O cego vem em conta, mas às vezes não fica satisfeito. Mas gente, eu já contei para vocês. Ele falou: mas como pode? Como é que é? Ele falou: eu não sei. Ele falou: mas eu não sei nem quem que esse cara é. Nós seguimos a Moisés, esse cara. Eu falei: cara, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu enxergo. E eu sei que Deus não ouve pecadores. Eu estou vendo, eu não enxergava e agora eu vejo. Mas não entrava. E ainda mandaram o cego embora, sabendo que o cara, todo mundo sabia que o cara era cego de nascença. Você vê o que a religião faz. O cara fica cego. Quem ficou cego? Um abriu o olho, o outro continuou cego. Os religiosos continuaram cegos. Por quê? Porque não deixa ver. Está entendendo o que eu estou falando com você ou não? Você pode enxergar e não enxergar nada. Você pode ter visão, enxergar com os olhos, e os olhos do entendimento é ceguinho. Ceguinho, não vê um palmo à frente do nariz. E isso é lamentável. É triste. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Esse homem, se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Você vê que o próprio cego entendia isso, mas os religiosos não.
Diante disso, eles responderam: você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E os expulsaram. Mas o que para mim, Paulo dizendo o seguinte, que esse é o grande exemplo para nós. Diga comigo. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe o que para mim era o meu objetivo maior? Era lucro. Eu passei a considerar algo menor para conhecer a Cristo, como perda para conhecer a Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado, diga comigo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. E você sabe que nós não estamos falando de qualquer um, né? Nós estamos falando de alguém que ocupou o alto escalão do governo, cara que ocupou uma posição elevadíssima, um cara que falava vários idiomas, mas considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Porque sabe de uma coisa? Ele está dizendo assim, é tudo merda. Tudo que eu achava que tinha valor é merda para conhecer a Cristo. É tudo como esterco. E ser encontrado nele, não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer, diga comigo, quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para que de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui chamado, fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam ou que ficaram para trás, diga comigo, e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, diga, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Fique em pé, por favor. Se coloque de pé. Com seus olhos fechados, nós começamos falando uma vida sem opções. Só tem uma opção. Nós temos exemplos a serem seguidos. Nós temos o exemplo de Davi. Tudo que nós lemos, Salmo 27, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. De quem terei medo? Ele é a força da minha vida. Ainda que um exército se levantasse contra mim, não temeria mal. Por quê? Porque a confiança estava no Senhor.
Ele diz: uma coisa pedi ao Senhor, e a busco, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Isso é o que eu procuro. Porque no dia da adversidade, só tem um lugar seguro para nós. No dia da adversidade só tem um lugar seguro para nós, nenhum outro. Ele diz que o coração dele disse: busca a face do Senhor, e ele disse ao coração: a buscarei. Sabe qual é a diferença da face e da mão? Às vezes, quando você busca só a mão de Deus, você está buscando só o favor de Deus. E quando você busca a face do Senhor, você está buscando a comunhão do Senhor. E Ele quer comunhão. Comunhão, relacionamento. É isso que Deus quer, relacionamento. Deus quer Davis. Deus quer Marias, que não está ansiosa e preocupado com tantas coisas, correndo para cá e para lá, quando uma só importa. Uma só. E essa que importa, ninguém vai tirar de você. O resto tudo pode ser tirado. Pode prestar atenção. Tem gente perdendo dinheiro, tem gente perdendo família, tem gente perdendo momentos incríveis que não voltam mais. Mas aquilo que Deus tem colocado em você através da sua palavra, ninguém pode tirar de você. O que Deus nos dá, ninguém pode tirar. Deus tem procurado pessoas como Paulo. Tem muita coisa que precisa se tornar esterco para você, para conhecer a Deus de verdade. Pode prestar atenção que, querido, tem coisa que não tem preço. Comunhão com Deus não tem preço. Você não pode comprar com dinheiro. A sua salvação não tem preço. E você não vai comprar com a tua conta bancária. A sua família, as pessoas que você ama, não tem preço. Você não compra com dinheiro isso. Valorize o que Deus tem te dado. E as oportunidades que Ele tem te dado. Nós vemos na Bíblia quando não foi valorizado aquilo que Deus deu. Se perdeu, Deus tirou. Seja uma Maria, seja um Paulo, seja um Davi. A vida de um verdadeiro cristão é uma vida sem opções. Só uma coisa importa. Uma única coisa nós procuramos. Não é que não temos, não, existem prioridades. Buscamos para a nossa vida agradar reverentemente a Jesus. Ele é suficiente. Davi encontrou em Deus tudo o que precisava: paz, alegria, segurança, plenitude. Coisa que o seu reino não pôde, tesouro não pôde. Só em Deus ele encontrou. Só em Deus. Às vezes a gente fica aí, é o que eu tenho falado, né? Eu não tenho tempo. Não dê mais desculpas. Essa não é sua prioridade. Não é falta de tempo, é falta de prioridade. Só que isso nos faz falta.
E como faz? Lá na frente, muitos vão olhar para trás e dizer assim: quanto tempo perdido. O mundo está perdido, o mundo está um caos. As famílias estão um caos. O alvo do diabo são nossas crianças. Já prestou atenção? Como está difícil criar um filho hoje? E se não for um lar muito ajustado, em que a palavra está lá dentro. As redes sociais, os tablets, esses novos programas de educação que não tem nada para ensinar, vai ensinar. E lá na frente muitos pais vão dizer assim: onde eu errei? Eu vou te dizer aonde você errou. Em não viver a palavra não ser prioridade, buscar a Deus verdadeiramente com obras, falar de Deus. O Senhor mesmo disse sobre isso, todo mundo fala, a boca fala, mas o coração está longe. E as obras também mostram. As obras também mostram. Muita gente fala de Deus, mas o Senhor diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino. E nós precisamos ter certeza. Lembre-se que o livro das obras está aí. O livro da consciência. Todo o seu grau de consciência está sendo registrado. O seu grau de entendimento. O evangelho está sendo pregado. E a Bíblia diz que quem vai nos julgar é a palavra. Porque a palavra está sendo pregada. Por isso que você tem que dar respostas de fé a cada situação. Você tem que buscar a Deus para que você não se torne um refém. Você pode ser um grande profissional. Você pode ter facilidade para ganhar dinheiro, talvez. Mas talvez você não se deu conta que o diabo está te roubando coisas caras. Muito caras. Muito mais valiosas. Porque está te faltando inteligência espiritual. Se te faltar inteligência espiritual, se sobrar, se a única sabedoria que te resta é a terrena, então se prepare, que essa não pode te sustentar. Essa não é o suficiente. E você tem isso à disposição. Meu Deus, deixa a palavra entrar. A sua boca pode falar, os resultados não mentem. Tenha isso com você. A boca da gente pode falar muitas coisas. Pode até mentir. Mas os resultados não vão mentir. Os resultados vão aparecer. Vamos seguir o exemplo de quem venceu. De quem agradou a Deus. De quem foi um sucesso no seu tempo. Um sucesso até os dias de hoje. Jesus é chamado de Jesus, filho de Davi. Mas você vê um homem com um reino para governar, mas amando a Deus acima de todas as coisas. Parando para buscar a Deus todos os dias e orando 7 vezes ao dia. Parece uma loucura, mas é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso está na graça, na unção e no favor sobre a tua vida. Está cheio de gente por aí com o segredo do sucesso. Quando você vai a fundo, tudo superficial. Porque o segredo do sucesso está na graça, na unção, na comunhão com Deus.
Aí traz um sucesso sólido, real e verdadeiro. Viva uma vida sem opções. Porque não são muitas as opções. Tem uma opção. Jesus é o caminho. Ele é a verdade que você procura. Ele é a vida que você procura. Ninguém vai ao Pai senão a Ele, senão por Ele. Vamos parar de viver uma vida mentirosa. Vamos parar de fingir. Tenha comunhão de verdade, temor de verdade. Tenha um relacionamento de verdade. Tenha uma vida, seja próspero de verdade. Tudo de verdade, porque aí isso requer investimento. Não pareça um pai, não pareça uma mãe, seja um pai e uma mãe de verdade. De verdade. Que às vezes tudo isso requer dedicação, investimento, comprometimento. Aí a gente não está disposto a pagar esse preço, então é mais fácil mentir. Ou dar uma desculpa que não vai colar por muito tempo. Tem que haver dedicação. Relacionamento com Deus é dedicação, é investimento. Relacionamento familiar é dedicação, é investimento. Relacionamento familiar é muito investimento e muita dedicação. É isso. Fale com Deus e diga: Senhor, me ajuda. Eu quero realmente viver essa vida sem opção. Que o Senhor seja a exemplo de Davi. Você pode trocar muito privilégio por prazer, mas prazer passa. Prazer é momentâneo. Mas o privilégio, a bênção de Deus sobre a tua vida, ela se torna eterna. Algo que ninguém pode tirar de você. Ninguém. Que a palavra penetre o seu coração de forma revelada. Aquilo que Deus tem com você. Aquilo que Deus tem na tua vida. Deus não quer que você engrosse a estatística lá fora de tanta gente frustrada, tanta gente mentirosa, vivendo de ilusão, de mentira, de imagem. Não. Viva uma vida real e verdadeira. Seja real e verdadeiro. Seja sincero de verdade. Busque um relacionamento de verdade com Deus. Uma fé de verdade. Uma fé não para acreditar em Deus, porque essa fé não serve para nada. Eu acredito tanto em Deus. Meu Deus do céu, isso não serve para nada. Aquele que diz que me conhece e não obedece, a Bíblia diz é mentiroso. E a verdade não está nele. É mais do que isso. Se relacione com Deus. Seja movido pela palavra, seja dirigido pela palavra. Seja orientado pela palavra, seja guiado pela palavra. O que talvez para você é tão rico hoje, faça como Paulo, considera como esterco, para conhecer a Cristo. Tudo aquilo que Paulo considerou tão importante, ele disse: hoje eu considero como esterco, para conhecer a Cristo. Deus tem uma vida real para você.
Deus tem uma vida verdadeira para você. Não é uma farsa. Não é mentirosa. É de verdade. E ela começa a acontecer na sua vida quando você repudia a mentira, o engano. Ah, é assim mesmo. Não, não é. Então Deus é mentiroso. Não, eu quero viver uma vida real. Eu quero viver uma vida verdadeira. Eu quero ter um relacionamento de verdade com o Senhor. Eu quero ter uma casa firme, Senhor. Eu quero uma casa firme. Eu quero uma casa firme, Senhor. Quando você fala de uma casa firme, é um casamento, uma família, filhos bem encaminhados. Só que isso tem que estar dentro de você. Até porque nós estamos no princípio das dores. E nós precisamos estar no tabernáculo do Senhor. No dia da adversidade Ele nos esconderá no seu tabernáculo. No dia da adversidade Ele nos esconderá no seu tabernáculo. E a adversidade não terá poder sobre aqueles que estão escondidos nele. Rasga o teu coração. Chega. Assuma um compromisso de verdade com Deus. Assuma um compromisso de verdade. Viva uma vida real e verdadeira. Priorize realmente o que é caro para você, o que é importante. Invista nisso. Fala para o teu marido, para a tua esposa: querido, em que posso te ajudar? Fala para os teus filhos: em que posso te ajudar? Porque quando você fala isso, você está dizendo: o que eu posso fazer para melhorar o nosso relacionamento? O que eu posso fazer para melhorar o nosso casamento? O que eu posso fazer para melhorar como pai, como mãe? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Às vezes é só ouvir. Às vezes ela só quer falar. Às vezes vai pontuar pontos que está fazendo mal. E vai melhorar. Dê liberdade ao Espírito Santo e diga ao Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu posso fazer para melhorar? Me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo, eu quero melhorar. Eu quero crescer na comunhão com Deus, eu quero crescer na graça, eu quero crescer na intimidade. Eu preciso, eu quero, Espírito Santo, me ajuda. E Ele vai te ajudar. Faça dele a sua única opção. Isso vai te levar para um outro nível. Isso vai trazer resultados extraordinários para a tua vida. Vai mudar muita coisa na sua vida, na sua casa. Seja uma matriz espiritual, a base espiritual. Faça como Davi. Meu coração diz: busque
Eu tenho certeza que o seu coração muitas vezes diz a mesma coisa a você: busque a face do Senhor. Só que Davi disse: a tua face buscarei, Senhor. E muitos não têm feito a mesma coisa. Oh, meu santo e poderoso Deus, fala, Senhor, aos nossos corações, que a tua palavra possa penetrar os nossos corações de forma profunda e revelada, que o diabo não tenha poder de roubar mais do que já roubou, que não sejamos influenciados como Saul foi pelo diabo, como Judas foi e não se deu conta, mas que sejamos influenciados pela tua palavra, Senhor, como Davi foi influenciado pela tua palavra, como Maria priorizou o Senhor em tudo e em todas as coisas, e ninguém pôde tirar isso dela, como Paulo. Nos ajude, Senhor. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é um Deus glorioso, extraordinário. O Senhor é bom, Senhor, o Senhor é bom, o Senhor é bom, em todo tempo o Senhor é bom. A verdade é que nós, muitas vezes não paramos para te ouvir, dar ao Senhor aquilo que o Senhor tem requerido de nós. Abençoe, Senhor, que a tua palavra penetre profundamente os corações, que a tua palavra penetre profundamente, meu Pai, em cada coração, e que esteja causando mudanças, transformações. Tira, Senhor, tira o orgulho, tira os bloqueios, tira o ego, Senhor, tira o ego. Quanta gente sendo dominado pelo ego, pelo eu, pelo orgulho. Joga fora isso, joga fora, deixa o Espírito Santo liderar a tua vida, deixa o Espírito Santo governar. Seja influenciado pela palavra. Chega de ego, chega de orgulho. Não repita os erros passados. Não. Que você tem condições de fazer tudo diferente. Tudo diferente. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. Abençoa. Faça a obra, Senhor. Faça as mudanças que precisam ser feitas. Entra, Espírito Santo, e faça uma grande limpeza interna. Que nós possamos fazer do Senhor realmente a nossa única opção. Eliminar todas as demais opções, porque aí está o segredo, Senhor. Porque esse é o mal de muitos. O Senhor acaba se tornando a última opção. É por isso que tanta gente chega à igreja num grau de destruição tão grande, porque o Senhor foi a última e não a primeira ou a única opção. Mas fala, Senhor, que nós possamos sair daqui com uma outra mentalidade, com outro espírito, uma outra visão, e decididos. Chega de imagem, chega de mentira, chega de ego, chega de orgulho. Chega, Senhor. Entra, Espírito Santo, nos corações. Entra, Espírito Santo. Só o Senhor pode mudar.
Eu oro com todos. Eu oro pelos projetos de conquistas para 2021. Está nas mãos dela, Senhor, esse projeto. O Senhor colocou sonhos e desejos no nosso coração. O Senhor deseja realizar realmente coisas gloriosas, estrondosas. E o diabo, ele sabe como roubar. Mais um ano do mesmo jeito. Mais um ano as mesmas coisas. Os mesmos problemas, as mesmas repetições. Mais um ano. Não, Senhor, que esse não seja mais um ano. Que ela se levante, construa uma vida verdadeira, real, uma casa firme, um relacionamento sólido com o Senhor. E daí, todas as demais conquistas, casa do sonho, carros, tudo que ela sempre sonhou e almejou, negócio, empresa, crescendo, expandindo, tudo, porque é consequência desse relacionamento. Abençoe, Senhor. Eu quero concordar com os projetos de conquistas de cada um. Eu quero determinar a materialização desses projetos. Estamos aqui no 5º jejum por esse propósito, Senhor. O 5º jejum por essa razão. Honra, Senhor. Honra, meu Deus. Abençoe. É o que eu peço, Senhor. Eu ligo as vitórias de cada um. Eu ligo a materialização desse projeto na vida de cada um, para que seja ligado nos céus, em nome do Senhor Jesus. Diga aí, eu concordo com esta oração. Diga aí, eu creio nela e tomo posse dela. Diga, Senhor, eu quero sair daqui hoje colocando o Senhor como a minha única opção. Diga, o Senhor não vai ser uma delas, o Senhor vai ser a única, a minha primeira e única opção. Diga, Senhor, eu quero viver uma vida verdadeira. Eu não quero viver de imagem, eu não quero viver uma mentira, eu não quero viver de engano, eu quero uma vida real e verdadeira, vida e vida em abundância, vida plena, que é uma vida completa. Amém? E graças a Deus, para Jesus.